Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Diálogo com um executor. Psicografado por Rubens Saraceni. Esta é a história de Mário Ventura, um espírito hoje na luz. Ela traz elucidações apropriadas para os dias atuais, em que o ser humano parece desconhecer o caminho que o conduz à queda nos abismos das trevas da ignorância das coisas divinas e sagradas. Mário Ventura, através do seu diálogo com o autor, nos mostra as trilhas negras que abrimos quando pessoalmente tomamos em nossas mãos os rigores que somente à lei divina pertencem. Num diálogo simples e repleto de explicações sobre o que é, e por que é, que um espírito humano sofre quedas violentas, durante o percurso de sua existência mortal. Mário nos mostra as mais chocantes situações a que são submetidos todos aqueles que ousam desafiar ao seu próprio karma expiatório. Poucas vezes nos defrontamos com narrativas tão contundentes quanto esta que nos traz o diálogo com um executor. No que consiste esta força? O caro leitor poderá perguntar: o que traz este livro que outros livros espíritas não trouxeram? Como muitos outros livros espíritas, kardecistas ou não, o diálogo fala em lições de vida reconhecidas após a morte, fala em elevação espiritual, fala em mazelas da natureza humana, submetidas a processos de purificação. Ou seja, trata de temas comuns dentro da literatura espiritualista. E onde está a novidade? Em primeiro lugar, o fato de tratar-se de uma psicografia ditada por uma entidade que até então servia unicamente na execução da lei maior, sintonizada nas vibrações de ódio e vingança, desvinculada de qualquer preocupação com as ações por ele desencadeadas. Através do autor material desta obra, Mário Ventura começa seu trabalho de elevação espiritual, despertando para a Umbanda como o caminho para construir a sua torre iluminada. Outro aspecto, que não é novo nos livros psicografados por Rubens Saraceni, é a crueza com que as mazelas humanas são apresentadas, contrariando uma espécie de regra geral que existe no meio espiritualista, segundo a qual os caídos são despertados para a luz a partir da sublimação de sua consciência. Neste, como nos outros livros do autor, o despertar é dolorido e ocorre somente após um processo longo e penoso de esgotamento das emoções negativas. Este pequeno livro é um convite para uma reflexão profunda a respeito de quem somos em nosso íntimo, quando conduzidos por nossas fantasias e nossas pequenas ou grandes perversões. Poucos conseguiram lê-lo de um fôlego, pois o incômodo que sua leitura desperta demonstra a nossa precariedade. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros. Comente, compartilhe, e deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós faz muita diferença, pois o seu incentivo é muito importante para o canal, pois nos ajudará a seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Para ver todas as partes de um audiolivro, ou todos os que já foram publicados, entre no canal e clique em vídeos, ou playlist. Este audiolivro foi postado sem qualquer intuito financeiro, visando unicamente ajudar as pessoas que têm problemas visuais, levando esclarecimentos para os admiradores da doutrina espírita. Apresentação. O diálogo com um executor dispensa apresentações, uma vez que a introdução ditada por Mário Ventura, o autor espiritual deste livro, fornece um quadro geral de como se desenrolou sua queda, seu suplício e seu resgate, e de como o autor carnal ligou a ele neste processo de renascimento para a luz divina. Porém achamos por bem pensar do texto algumas passagens que consideramos importantes, porque denotam a grandeza e a profundidade dos conhecimentos com que somos defrontados. A aparente obviedade de alguns desses conhecimentos desfaz-se quando sentimos-nos flagrados por nós mesmos, em nossa intimidade, desatentos para o que parecia líquido e certo. Primeiramente, na passagem em que nosso personagem viaja num ônibus, assistimos com ele a uma cena explícita de obsessão, produzida pela ação ostensiva de espíritos trevosos no mental de passageiros cujos pensamentos eram ouvidos por essas entidades. A cena mostra como atuam os espíritos nos casos de obsessão sexual. Mais adiante temos um esclarecimento sobre as marcas do desencarne. Quando dizemos que alguém descansou, esta afirmação nem sempre é verdadeira,
uma vez que a dor e o sofrimento físico estendem-se ao corpo espiritual, pelo menos até que o desencarnado receba o tratamento devido. Em outro ponto do livro, Mário deixa claro que este atendimento é fundamental, pois a persistência do suplício gera uma animosidade emocional com consequências fatais para o mental do indivíduo. Em muitos casos, a não observação desta regra básica leva muitos de volta aos caminhos sombrios do ódio, da dor e da vingança. Outro aspecto interessante que encontramos em vários pontos do livro é a qualificação de personagens como protegidos, protetores, guardiães transformadores e guardiães executores. Alguns dos princípios que regem a coexistência espiritual estão expressos pelas relações que se estabelecem entre estes vários personagens. Por exemplo, o princípio da sintonia vibratória rege as relações entre as entidades negativas e as positivas, independentemente de serem trevosas ou não. No caso de Mário, que não tinha afinidades aparentes com as trevas, ao desencarnar deu vazão ao seu desejo de vingança, e a lei o colocou em sintonia, e a serviço, de entidades negativas. No caso de Eliana, sua filha menor, em sua inocência foi encaminhada para um abrigo na luz, de natureza positiva. No caso da serpente, que normalmente é associada ao espectro negativo, observamos uma sintonia do tipo positiva, no que diz respeito ao trabalho que ela efetua para sua elevação espiritual. No caso dos guardiões, parece-nos claro que eles se colocam acima do bem e do mal como nós, humanos, os temos, na medida em que fazem exclusivamente aquilo que lhes é facultado pela lei maior. Os executores, utilizando os sentimentos de ódio e vingança de espíritos caídos, dão-lhes os meios para esgotarem por completo estas vibrações. Alguém precisa fazer o serviço sujo. Os transformadores os levam à reversão desses sentimentos, de forma a purificar seus emocionais através da sua purgação até os limites da loucura. A submissão desses guardiões a mestres iluminados, demonstra que são seres de sintonia positiva. Formamos, assim, uma espécie de quadro social do astral. E pelo que nos mostra o livro, as relações de interdependência, tanto de entidades quanto de ações, se estendem por vários séculos, através de várias encarnações. Mais do que citar estas relações sociais hierarquizadas, o diálogo com um executor discute as relações kármicas que levam ao desencadeamento de demandas que somente a transformação poderá reverter. Mário, ao tomar para si o direito de interferir no karma de sua filha Priscila, provoca a transformação de todos aqueles que se envolveram com ele, nesta e em outras encarnações. Quando paramos em determinado ponto da leitura, e refletimos sobre aquilo que vivemos e sobre como vivemos nossas relações pessoais, familiares, de amizade, de trabalho, etc., sentimos o quanto estes dois planos, físico e espiritual, estão ligados, e percebemos, então, o quanto estamos distantes de entendimento dos nossos próprios motivos. Essa breve apresentação é uma reflexão. Com certeza muitas outras reflexões poderão ser feitas a partir da análise das poucas páginas deste livro. De nossa parte, sentimos-nos gratificados por participar desse evento e podemos garantir a Mário Ventura que com este livro ele deverá acrescentar mais algumas pedras para sua torre iluminada. Introdução. Saudações fraternas, amigo Rubens. Venho até você para contar-lhe minha história. Isso não é muito comum. Mas como eu vi escrevendo sobre seus amigos deste lado da vida, resolvi dar meu depoimento também, e espero que possa ser útil a quem o ler, ou mesmo a você que vive mais uma vez o tormento da carne nesta sua curta encarnação. Talvez você não tenha consciência total do seu trabalho em prol de espíritos iguais a mim. Hoje tenho plena consciência de tudo o que me aconteceu, e do tanto que você me ajudou com seu trabalho oculto das luzes da promoção barata, que muitos se impregnam quando auxiliam um semelhante. Não posso dizer que é agradável fazê-lo, pois vejo o quanto sofre ao nos acolher ao seu lado. Sinto suas dores e tormentos, mas pouco posso fazer para aliviá-los, porque não existem meios de nós os curarmos sem o seu auxílio. Talvez nada disso pudesse ser feito sem seu auxílio imenso. Talvez também eu continuasse a sofrer dores atrozes em meu corpo espiritual, chamado vulgarmente de perispírito.
Digo isso porque o corpo espiritual é tão palpável e sensível quanto o corpo carnal, e não apenas um envoltório do ser imortal que todos somos. Quantas tolices não têm cometido os tolos que julgam que espírito não sofre dor alguma, que não aquelas dos seus mentais. Embora estas também existam, elas estão mais relacionadas aos reflexos condicionados da dor sofrida no corpo carnal e com os remorsos de erros cometidos, do que com a dor do corpo espiritual. Este sim é um tormento. Eu vivi com grande intensidade e posso dizê-lo com toda a segurança. O corpo espiritual vibra tanto a dor a ele infligida, quanto o corpo carnal. Digo isso porque se não fosse os seus amigos terem dado o alívio da cura antes da doutrina, talvez eu ainda estivesse vagando nas trevas da ignorância das coisas divinas. Mas não. Primeiro curaram minhas feridas, depois saciaram minha sede, e só então vieram doutrinar-me para as coisas divinas. Sim, isso foi o que realmente despertou-me para a verdade. Não tentaram me dobrar antes de me curar, e isto foi o princípio do meu despertar para a luz. Não foi a vaga promessa do reino dos céus que me resgatou das trevas, e sim o auxílio imediato às dores e ferimentos do meu corpo espiritual que me converteu de um ser cruel e violento em alguém novamente bom e conformado com os reveses sofridos, tanto na carne como em espírito. É isso, meu amigo. Se alguém chora, enxugue-lhe as lágrimas. Se ele sente dores, cure-o. Se está aflito, acalme-o, e se odeia, ame-o. Somente uma ação contrária e oposta vivida por alguém atormentado pode tirá-lo das trevas da ignorância e encaminhá-lo à luz divina. Ainda sinto o peso do remorso por ter regredido muito após o meu infeliz desencarne, mas alimento com uma fé inabalável confiança no caminho retomado após o contato com você e com seus amigos desse lado. Vejo com tristeza os momentos em que o tormento das irradiações de dor, remorso, ódio, aflição, desespero, pavor, insegurança, vingança, frustração, desejo, paixão, impotência, fuga, suicídio, loucura, rancor e muitos outros o atingem com intensidade, fazendo vergar. Mas sinto-me feliz ao ver como você reage a elas, sempre da mesma forma. O silêncio resignado de quem sabe não poder alterar o que é, porque é assim que deve ser. Por isso, entre as várias alternativas oferecidas a mim pelos mestres da luz para uma evolução segura, preferi voltar ao seu lado, e auxiliar tanto a você quanto aos que um dia me auxiliaram, não com vãs e tolas palavras, mas sim com exemplos inatacáveis. Talvez isto se deva à minha natureza prática e pouco dada a conversas inúteis no que a nada conduzem, senão ao aumento dos tormentos. Afinal, eu não gostaria de ser lembrado a todo momento que um dia eu não soube me controlar, e me lancei num abismo mental muito profundo. Para que ser cobrado a todo instante? Não é mais fácil ser instruído e depois esclarecido sobre como não cometer novamente o mesmo erro que tão caro me custou? É isso, meu amigo. Estou ao seu lado, tanto para retribuir o auxílio um dia recebido, quanto como para auxiliar aqueles que, como eu há alguns anos atrás, ainda vivem nas trevas da ignorância, e que precisam apenas de uma mão amiga para que se levantem e reiniciem suas caminhadas rumo à luz divina. Não é preciso muito mais, pois a dor e o remorso, todos nós já conhecemos. Quanto ao resto, somente uma mão amiga pode proporcionar. Não a mão que dá impondo condições, conversões absurdas ou tomando mais do que ofereceu. Não, isso não. Apenas a mão que se faz acompanhar da frase: agarre-me que eu o ajudo a levantar-se, e o amparo até que possa caminhar ereto e com suas próprias forças, é a verdadeira mão amiga. Esta, eu tive estendida há um dia, e hoje me sinto feliz por também poder estender a mim e repetir o gesto divino da ajuda pela ajuda, sem pré-condições ou obscuros condicionamentos mentais a que todos nós, espíritos, estamos sujeitos. Estou ao seu lado, e espero poder repetir esse gesto não uma, mas milhares de vezes, pois o horror das trevas da ignorância só pode ser eliminado com o gesto nobre do estender a mão amiga, e das sábias palavras que dizem: olha o que faço em nome de Deus, e caso encontre nisso algum sentido, então siga-me, porque se assim não for, de nada adiantará eu lhe falar do reino dos céus.
É preciso entender que ele existe apenas na medida em que nós o construímos com o trabalho que não visa outro objetivo que não o de criar em cada coração um reino luminoso. Isso foi o que um dos mestres da luz falou-me quando eu já não sentia dor, sede e nem padecia das chagas em meu corpo espiritual. Sabe as palavras, pois despertaram-me para algo que até então eu não conhecia ou imaginava que viria um dia conhecer. Não sou um sábio, e muito menos um mestre da luz. Ainda estou vivendo o tempo do remorso e do resgate, mas com uma nova direção que foi mostrada a mim, e não imposta como acontece em muitos locais de recolhimento de espíritos aqui no mundo infinito em que vivo. Eu vi muitos tentando impor suas doutrinas e não aceitei, porque meu errôneo pensamento julgava que eu nada tinha feito de errado antes da queda, e mesmo depois dela. Talvez seja por causa disso que muitos falham ao tentar doutrinar os espíritos caídos. Mas estou feliz porque não me dobrei àquelas doutrinas. Eu acabei sendo encaminhando a mais sábia delas, que é a da luz do saber das coisas divinas. Hoje eu vivo nela, e ainda que sinta remorsos pelo passado, sei que é apenas uma questão de tempo até que eu consiga superá-los. Não digo que escapei das trevas porque manter-me na luz depende unicamente de mim, e não daqueles que delas me resgataram. Mas a luz do saber das coisas divinas mostra como evitar erros irreparáveis, e como consertar os erros cometidos num momento de desespero e impotência em relação ao meu tormentoso desencarne. Bem, quero que saiba que estou muito bem, e agora melhor ainda pois estou ao seu lado. Posso não poder fazer muito, mas o pouco que consigo fazer, faço por amor aos meus semelhantes. E uma fé que se baseia nos conhecimentos das leis divinas a mim proporcionados pela luz do saber das coisas divinas. Espero um dia abraçá-lo em espírito, quando você vier para o nosso lado. Aí sim, eu estarei completamente livre de todo o remorso, e poderei dizer-lhe de todo o meu coração. Obrigado amigo Rubens. Leve-me consigo, pois quero continuar ao seu lado. Antes foi apenas um despertar. Agora será o tempo de viver com intensidade as coisas divinas da luz do saber acompanhando o outrora mestre cego pelos olhos materiais, que agora está livre da venda escura da carne. Saudações fraternas de seu irmão em Oxalá, Mário Silva Ventura. Capítulo 1. O acidente. 1º de agosto de 1953, Porto de Santos. De um enorme cargueiro europeu, descarregaram vários carros luxuosos importados da Itália. Eram automóveis requintados, que nem por sonho teríamos aqui no Brasil então. Eram 8 automóveis, e teríamos que entregá-los em várias regiões do estado de São Paulo, e em outros estados limítrofes. Eu, Mário Silva Ventura, neto de italianos, era motorista da agência importadora e guiava um deles até o seu novo proprietário. 3 dias depois do desembarque dos automóveis, os papéis alfandegários chegaram, e logo começaram a ser despachados pela agência importadora. Um deles foi confiado a mim, e com os papéis nas mãos, eu e mais um amigo partimos rumo a São Paulo, capital. Assim que chegássemos, iríamos tomar a direção do estado de Minas Gerais. Íamos em 2, pois não deveríamos parar antes de entregá-lo ao seu comprador, um secretário de Estado mineiro. Era um deputado riquíssimo, que possuía imensas fazendas naquele estado e exercia o cargo de secretário de Negócios do Interior. Seu nome pouco importa, pois nem gosto de relembrá-lo, e logo você saberá o porquê. Bem, chegamos a São Paulo, almoçamos e reabastecemos o carro para então iniciarmos a longa viagem até Belo Horizonte. Como não iríamos parar senão para comer e reabastecer o veículo, nos revezaríamos no volante. Hoje essa viagem pode ser fácil, mas não em 1953. As longas viagens eram difíceis, e meu companheiro também era mecânico porque se algo acontecesse no caminho, não teríamos a quem recorrer para o conserto que se fizesse necessário. Viajamos o resto da tarde e só paramos já ao anoitecer. Jantamos e reabastecemos o carro. Dali em diante, eu dirigiria até o amanhecer. Meu amigo iria cochilar. Quando eu me cansasse, ele assumiria o volante até Belo Horizonte. No silêncio da noite, eu dirigia com atenção pela tortuosa rodovia. A velocidade não era superior aos 60 km/h, pois éramos proibidos de ultrapassá-los pelo importador, que temia qualquer dano aos seus luxuosos veículos.
Por volta das 3 horas da manhã, já em solo mineiro, eu vi vindo em sentido contrário, um veículo que parecia ser um caminhão. Vinha em alta velocidade e aquela hora e local eram impróprios para fazer tal coisa. Por descuido ou má intenção, ele jogou o veículo em minha direção quando estava a menos de 20 metros. Fiz uma manobra rápida na tentativa de sair de sua frente e despenquei por uma íngreme ribanceira. Meu amigo dormia no banco traseiro e acordou com os solavancos do carro que despencava a ladeira abaixo e com os meus gritos de susto e medo. Tudo foi muito rápido. Senti uma forte pancada na cabeça, ficando desacordado dentro do carro. Ainda senti quando me retiraram do meio das latarias retorcidas, mas estava muito tonto, e caí desacordado no solo novamente. Algum tempo depois, quanto eu não sei, acordei. Estava deitado perto de uma árvore e meu corpo e minha cabeça doíam muito. Vi várias pessoas em volta do carro. Lá estava meu companheiro de viagem, com o braço e a cabeça enfaixados. Gesticulava muito com o braço direito e falava sem parar, mas eu não ouvi o que ele dizia pois estava muito longe de mim. Vi o tal secretário irado por ver o carro todo retorcido. Quando tentei me levantar, uma dor imensa na cabeça obrigou-me a ficar deitado imóvel. Em dado momento, eles se aproximaram de mim, e então pude ouvir o que diziam. Marcos, o meu companheiro dizia. Isto é impossível. Eu dormia no banco de trás e teria sentido se Mário estivesse fazendo tal coisa. Pois é a pura verdade, senhor secretário. Justificou-se um homem. Ele começou a levar o carro de um lado para outro da pista, e fiquei sem saber se ficava no meu lado ou me desviava. Quando tentei desviar para outra faixa de direção, ele também a tomou, e foi direto para fora da estrada. Eu ferrei o caminhão, mas só evitei a colisão, e não tive a menor culpa por sua queda neste abismo. É mentira, falei eu com dificuldade, pois mal conseguia respirar. Aquela tentativa de me defender causou-me muita dor. Calei-me. Este idiota mereceu morrer, gritou irado o secretário de Estado. Vejam o que fez ao meu lindo automóvel. Filho de uma P. Deviam estar bebados, divertindo-se com meu carro. Bom, ele vinha em altíssima velocidade, senhor secretário. Creio que estava no limite da potência deste veículo veloz. Nós não fazemos isso com os carros que vamos entregar aos nossos clientes. Temos normas a serem respeitadas, e este não era o primeiro veículo que entregávamos. Quem irá indenizar-me pela perda do meu caminhão? Perguntou bravo o homem que eu agora sabia ser o louco que jogara o caminhão sobre mim. Certamente a agência importadora que contrata incompetentes e irresponsáveis. Acione-os judicialmente que eu farei o mesmo pelo meu carro destruído. Isto é mentira, exclamei a meia voz. Ele mente, pois foi devido ao seu erro que tive que sair da estrada. Mas não me ouviram. Ainda ouvi o secretário endereçar-me uma infinidade de ofensas, e depois retirar-se irado. Foi por isto que falei que não gostaria de relembrar o seu nome. Sujeito à toa, não valia um réis furado. Pois eu não imaginava que havia morrido, e fiquei com ódio daquele homem, apesar da dor que estava sentindo. Se pudesse me levantar, eu lhe quebraria alguns dentes com um murro em sua boca. Bem, o caso é que o carro foi içado por um guincho e todos foram embora. Tentei gritar por socorro, pedindo para que não me abandonassem ali, caído no solo. Tudo em vão. Eles se foram e nem ligaram para meus pedidos de ajuda. Via-me na maior aflição, pois não podia me mover, ainda que tentasse. Lágrimas afloraram dos meus olhos e chorei muito por sentir-me abandonado naquele lugar ermo, sem ninguém para auxiliar-me. Orei a Deus em desespero, mas de nada adiantou. Continuei sozinho por muito tempo. Só a muito custo consegui levantar-me. Tentei subir a ribanceira, mas como todo meu corpo doía, tomei outro caminho para alcançar a estrada. Caminhava um pouco e parava porque a dor se tornava insuportável. Num dia inteiro, eu não conseguia alcançar a estrada, e até me afastei muito mais dela. Somente no final do dia seguinte consegui retornar a ela. De nada adiantava dar sinal de mão aos poucos veículos que passavam por mim naquela rodovia solitária. Até os carroceiros que passaram sequer olhavam para mim quando pedi auxílio. Em meu estado, julgava ainda possuidor de um corpo carnal.
Não me dava conta de que já não pertencia ao mundo dos vivos. Quando cheguei a um riacho, tentei beber um pouco de água. Assustei-me quando minhas mãos não conseguiram colher a água cristalina que corria à minha frente. Tentei bebê-la, e também nada consegui. Senti a água passar por meu rosto e minhas mãos como se fosse uma corrente elétrica muito fraca. Pouco a pouco, fui tomando consciência do meu estado, e o confirmei ao passar através de arbustos sem ao menos movê-los. Eu não sou mais um vivo, exclamei apavorado. Depois de chorar muito por ter perdido o contato com os vivos, eu me levantei e, decidido, andei pela estrada rumo a São Paulo. No meu desespero, caminhava pelo meio da rodovia e senti os veículos passarem através do meu corpo espiritual sem causarem mal algum, apenas um leve arrepio. Muitos dias caminhei na rodovia, e não ligava para nada. Quando cheguei a uma cidade, vi um ônibus velho que se dirigia para São Paulo. Por um impulso eu subi a bordo, e sorri quando vi que não precisaria caminhar para chegar ao meu destino. Também descobri algo novo. Eu entrei no velho ônibus e me recostei no fundo. Dali comecei a ouvir um vozerio insuportável, mas não via ninguém conversando. Todos mantinham as bocas fechadas, mas eu os ouvia. Prestei atenção num casal à minha frente, e ouvi seus pensamentos. Sim, são seus pensamentos, exclamei eu, esquecendo-me de minhas dores. Só então eu despertei para um novo estado de consciência. Ouvi muitas coisas que traduziam a verdadeira personalidade daquelas pessoas. Ouvi pensamentos de ódio, amor, desejo, dúvidas, aflições, saudades, tristezas, alegrias, planos para o futuro e remorsos por planos que não foram realizados. Então, eu parei e pensei. Imagine se alguém me ouve, afinal aqui deste lado a voz audível é a da consciência. De minha mente não sairá um único pensamento. O negócio é, quanto mais silêncio, menos é revelado. Passei a viagem toda observando as pessoas que viajavam naquele ônibus. Vi um rapaz puxar conversa com a senhora ao seu lado, mas o que ele falava não era o mesmo que pensava. Enquanto dizia estar cansado da viagem, alimentava o mais ardente desejo por ela. Observava dissimulado suas belas formas, e mais ainda o insinuante decote do seu vestido. Eu até aproximei-me um pouco mais para não perder nada do que diziam, ou pensavam, os dois, e devo dizer que me diverti com a nova possibilidade que se me abriam os encanados. Tudo aquilo era divertido. Eles não sabiam que os espíritos dos mortos podiam ouvi-los nos seus conscientes. Devo dizer também, que a luz irradiada pelo rapaz mudou de coloração. De um branco azulado, passou a um tom rosado, quase vermelho. Acho que isto tem a ver com o desejo, pensei eu. Mas e ela? Por que não altera sua luz irradiada? Será que não deseja também? Pouco depois eu ouvi um pensamento que me esclareceu. Este chato está me incomodando com sua conversa tediosa. Será que não notou que está sendo muito tolo com este diálogo que encobre suas verdadeiras intenções? Então era isto. Ela não estava muito interessada em dar-lhe atenção, e só o fazia por delicadeza e boa educação. Idiota, pensei eu. Mal eu voltava ao fundo do ônibus, e dois espíritos surgiram ao lado do rapaz. Gargalharam muito, e logo outros juntaram-se a eles. Entre homens e mulheres, havia meia dúzia deles, e começaram a acariciar tanto o rapaz quanto a senhora ao seu lado. Pude ver como o rapaz tornou-se rubro com a luz e irradiava pelos seus desejos, e como a mulher também se alterou muito, enquanto lhe acariciavam suas partes íntimas, seios e rosto, num frenesi sem paralelo. Ela estava alterada pelas carícias que os espíritos lhe faziam. Então é isso, pensei eu, mas calei-me. Não queria despertar-lhes atenção, e sim observar como seria dali por diante. A senhora tornou-se mais receptiva às investidas do rapaz, e agora tornava-se rubra também. Era o desejo atiçado pelos invisíveis que atingia em cheio. Para mim, tudo era espantoso. Agora eu sabia como muitas ações impensadas tomavam o corpo de um momento para outro em nossas mentes. Isto explicava muitas coisas até então desconhecidas para mim. Como anoitecia e o ônibus fez uma parada para os passageiros lancharem, eu acompanhei os dois à distância,
e pude ver e ouvir o desenrolar do envolvimento praticado pelo grupo de espíritos à volta deles. Outros espíritos também os observavam à distância, sem nada fazerem. Eu já identificava um espírito de um encarnado, e mantinha-me calado pois eu também era observado por eles. O rapaz tornara-se insinuante, e a mulher já era receptiva a ele. Eu os observava como um pesquisador atento ao objeto de seus estudos. Preciso me esclarecer dos procedimentos deste lado, pensei, a que coisa é mais interessante que na carne. Vi quando voltaram ao ônibus e ela sentou-se no lado da janela, e ele no lado do corredor. Aquilo já prenunciava algo, pois a escuridão seria ótimo argumento para uma ousadia maior. E foi o que aconteceu. Induzida pelos invisíveis, a mulher se deixou acariciar pelo rapaz em dado momento, e vi lampejos espargirem-se dela. Os invisíveis os absorviam como um mata-borrão faz com a tinta de escrever que usava quando na carne. Eles também alcançavam uma intensidade muito elevada de prazer. Quanto mais os dois se envolviam nas carícias que provocavam prazer, mais vibração eles absorviam. Vi quando um espírito masculino e um feminino deram vazão aos seus desejos apenas com a vibração que absorviam dos dois encarnados. Seria divertido tudo aquilo, se não fosse a bestialidade e a imoralidade na forma de se obter o prazer. A tudo eu observava. Vários espíritos tentaram repreendê-los, mas foram afastados quando um deles puxou de um punhal afiado que trazia oculto sob sua roupa, e avançou em sua direção. Como por encanto, todos sumiram. Novamente a sós, os 6 voltaram a carga sobre os dois encamados, e vi como ela permitia que lhe acariciasse com maior ousadia. Os lampejos de prazer emitidos pela mulher eram absorvidos por aquelas almas desregradas e degeneradas com tal voracidade, que elas penetravam em seu corpo carnal, a ponto de uma das invisíveis praticamente assumir a sua forma. Eu já não sabia dizer se era encarnada ou a invisível que o rapaz acariciava e beijava. Ambas estavam embaralhadas, e as duas a vibração rubra atingia. Creio que, naquele instante era mais a desencarnada que lhe sensibilizava, porque enquanto a encarnada mantinha-se em silêncio e tinha alterada apenas sua respiração, a invisível emitia gemidos de prazer intenso. Isto é mais interessante que eu imaginava, pensei. Acho que ela atingiu um intenso orgasmo, porque logo saiu e deu lugar a outra. A mistura de invisíveis era de tal ordem, que eles se sucediam nos envolvimentos de prazer muito rapidamente. A tudo eu observava em silêncio. Não queria ser incomodado, e me interessava conhecer tudo aquilo. Por volta das 11 horas da noite, o ônibus chegou ao seu destino, e todos os passageiros começaram a descer. Vi quando os dois desceram envolvidos pelo grupo invisível. Perto da rodoviária havia um hotel e os dois dirigiram-se para ele, alugaram um quarto como se fossem marido e mulher e subiram ao quarto rapidamente. Em instantes, estavam entregues as mais ousadas carícias e a um rápido tirar de roupas. Eu não fui notado pelo grupo invisível e pude ver tudo através da parede do quarto. Vi como se amavam, tendo os invisíveis como parceiros de leito incorporados aos seus corpos. Aquilo foi o suficiente para que eu descobrisse que eles poderiam modelar-se aos corpos dos encarnados, e vibrar tanto quanto eles. Então é isto, pensei, é assim que os encontros clandestinos acontecem. E eu jamais saberia disso se não fosse um invisível também. Capítulo 2. A traição, e o mal presente. Eu caminhei sem rumo por um longo tempo. Cheguei a uma estação ferroviária e sentei-me num banco de jardim próximo. As minhas dores haviam diminuído, mas não desaparecido. Depois de tudo que eu vira e aprendera, não dava mais atenção a elas. Agora sou invisível, e não adianta pedir socorro aos encarnados, pensei. O melhor é conformar-me com a nova situação e ir até minha casa ver como vão meus familiares. Ainda pensava em minha esposa e filhas, quando alguns espíritos aproximaram-se de mim. Um deles, olhando-me sério, falou: "O que faz aqui, amigo?" "Nada", exclamei. "Acaso é proibido sentar aqui?" "Não, isso não. Mas você não deveria estar aqui." "Por que não?" "Já me foi difícil chegar até aqui, e o senhor ainda vem me dizer que eu não deveria estar aqui?" "E lógico que eu não deveria estar, mas estou,
E não posso fazer nada pois estou longe de minha casa, tentando encontrar um meio de chegar até ela. Há quanto tempo você desencarnou? Há poucos dias, Senhor. Você não me parece mal, mas deve ter deixado a carne antes do tempo. Pode ser mais claro, por favor? Como não? Sempre que alguém desencarna, alguém vem buscá-lo, caso possua créditos perante Deus. Então, eu não estou nesta categoria. Não vi ninguém à minha procura. Vejo que algo deve ter saído errado com você, pois também não foi requisitado pelos das trevas. Estou mais confuso que antes, meu senhor. Poderia ser mais claro? Vejo que você está muito confuso. Confuso. Eu confuso. Está brincando comigo. Eu estou totalmente perdido, isto sim. Bem, quer vir comigo? Para onde? Até um abrigo onde recolhemos todos que não trazem as marcas da maldade. Onde fica? Perto daqui. Lá você ficará protegido dos perigos do mundo exterior, até que vença o seu tempo de permanência na Terra. O que quer dizer com isto? Que você desencarnou antes do tempo, e terá que aguardar a sua hora para ser encaminhado à sua esfera de origem. Interessante. Mas qual é esta tal esfera, e quem virá buscar-me? Isto eu não sei dizer. Sua data final está muito distante. Quantos anos? Muitos anos, creio eu. E o que posso fazer se um estúpido veio com seu caminhão sem controle sobre o carro que eu dirigia? E tem mais. Ele acusou-me de ter causado o acidente. Que canalha. Bem, isto acontece. E onde está a justiça para um caso como o meu? Quem irá levar o sustento à minha família? Deus amparará os seus familiares. Confie nele e fique tranquilo. Como posso ficar tranquilo? Já sabe qual é o seu estado atual, portanto o melhor que tem a fazer é acompanhar-nos e aguardar porque muita coisa pode acontecer nos próximos 30 anos. Não são muito animadoras as suas palavras, meu senhor. Confie em Deus, e aguarde calmo. A divina providência ampara quem assim procede. Está certo, senhor. Eu acompanharei até seu abrigo. Ótimo, meu amigo. Fui com eles ao tal abrigo, e num instante estávamos lá. A quantidade de espíritos acomodados no lugar era espantosa. Fiquei boquiaberto com a multidão que se me deparava. O senhor que me convidara a acompanhá-lo indicou-me um local onde eu poderia ficar. Alguns minutos depois, uma mulher aproximou-se de mim e entabulou conversa com o intuito de tirar-me de uma forte depressão que tomara conta do meu mental. Conversou longamente, e quando me recuperei ela convidou-me para conhecer o lugar. Após um dia todo andando por ali, eu já estava familiarizado com o abrigo. Minhas dores foram tratadas, e em pouco tempo eu já estava auxiliando os enfermeiros do abrigo. Quase um ano se passou, e eu já havia me resignado à rotina, quando um fato novo a alterou por completo. No meio de um grupo de espíritos recolhidos, vi alguém muito caro a mim. Era minha filha menor chamada Eliana. Estava muito diferente de quando a vi pela última vez, um ano antes. Trazia estampado em seu meigo rostinho uma dor 1000 vezes maior que aquela que eu havia sofrido no meu desencarne. Corri ao seu encontro e a tomei nos braços. Seu pranto comoveu-me, e chorei também. Como era triste ver a minha querida filhinha Eliana tão marcada pela dor. Somente quem tem filhos e os ama, sabe quanto um pai sofre ao vê-los sofrendo. A muito custo uma das irmãs de caridade a tirou de meus braços e a levou a uma enfermaria, onde cuidaram dela. Acredite se quiser, mas ela trazia todas as marcas de sua morte violenta. Aquele que disser o contrário, ou seja, que o espírito nada sofre, ou nada leva como marcas e recordações de sua passagem na Terra, é um mal informado sobre as coisas espirituais. E olha que tenho visto muitos desses sujeitos nesses 40 anos em que estou no mundo dos invisíveis. Todo ser humano leva consigo as marcas do seu desencarne. Somente com o tempo elas são apagadas, se tivermos o auxílio de alguém que esteja em perfeito equilíbrio emocional e espiritual. Comigo foi assim, pois só com o auxílio dos bondosos amigos do abrigo fui curado de minhas dores. E eu estava olhando para minha pequena Eliana, toda marcada por uma morte violenta. Os enfermeiros não me deixaram falar com ela devido ao seu estado. Fui aconselhado a deixá-la com eles por alguns dias.
Eu poderia visitá-la em horários pré-estabelecidos e bem espaçados uns dos outros. Assim foi por vários dias, até ela se recuperar e voltar a ter a meiguice e o carinho de outrora. Somente então eu pude passar mais tempo em sua companhia, mas ainda assim proibido de perguntar como havia desencarnado, para não perturbá-la. Mais ou menos um mês depois, eu já conversava mais à vontade com ela. Foi numa dessas conversas que ela falou-me: "Por que nos abandonou papai?" "Não as abandonei, minha filha. Fui obrigado a vir para cá." "O senhor está trabalhando agora neste hospital?" "Estou, minha filha." "E não vai voltar para nossa casa?" "Acho que não posso, querida." "Por que não?" "Mamãe está sofrendo muito com o homem que veio morar em nossa casa." "Quem é ele, minha filha?" Eu dissimulei muito ao perguntar-lhe isto. "Um amigo do senhor chamado Vitor." "Lembra-se dele?" "Vitor. Um amigo que não saía de nossa casa. Era quase um irmão para mim. Trabalhávamos juntos na agência, e era ele quem indicava os veículos que eu deveria levar aos seus proprietários. Como teria ido morar em nossa casa em definitivo? Será que se casara com minha ex-esposa? Eu me lembro dele, minha filha. Quando ele foi para nossa casa? Pouco depois da sua partida. Mamãe disse que o senhor havia morrido e que ele seria o nosso novo papai. Entendo. Ela mentiu, porque o senhor não morreu, e estou sentada no seu colo agora. Foi logo que eu parti que ele veio para nossa casa? Sim. À noite, depois do senhor viajar, ele veio e dormiu no quarto dos fundos onde ele sempre ficava. Lembra-se? Sim. Pois é. No dia seguinte ele foi trabalhar, e à tardinha veio com um papel na mão, dizendo que o senhor havia sofrido um acidente e morrido. Todos nós choramos muito e ele ficou lá para consolar mamãe. Depois não saiu mais de casa. Continue, filha. Bem, uns tempos depois ele começou a dormir no seu quarto com mamãe, e ela falou que ele era o nosso novo papai. Continue, filhinha. Depois eles começaram a brigar muito, e nós fomos espancadas por ele muitas vezes. Como foi que você se feriu, minha querida? O Vitor ficou nervoso e bateu-me. Como eu não parava de chorar, ele me empurrou pela escada e me machuquei toda. Mas agora já estou boa, papai, e não quero voltar mais para nossa casa. Está certo, filha. Você fica aqui conosco enquanto for necessário. Não me mandarão de volta para casa. Eu não deixarei que isto aconteça, Eliana. Agora descanse mais um pouco que preciso trabalhar. Onde é sua casa nova, papai? Nós moramos aqui mesmo, querida. Você ficará conosco e logo terá uma porção de amigos para se distrair. Agora vá para sua cama e descanse. Ela deitou-se e eu saí do aposento possuído por uma revolta. O canalha do Vitor nem esperou meu corpo esfriar, e caiu em cima de minha pobre esposa, pensei. Maldito. Eu o tinha na conta de um irmão leal. Mal desencarnei, ele se apossou de minha família e matou minha pequena Eliana. Mais uma partir do mundo terreno antes do tempo por causa de um canalha. Eu procurei o responsável pela área em que trabalhava para aconselhar-me. Acalme-se, Mário. Você nada pode fazer para alterar o estado atual de sua família no mundo terreno. Mas o canalha já matou minha pequena Eliana, e nada o impedirá de cometer outros crimes contra minha família. Deus a tudo vigia, Mário. Não se esqueça disso, e confie nele. Então, como não interveio para impedir um ato tão abominável como este praticado contra minha Eliana? Ele sabe de tudo, e a você compete confiar em sua justiça perfeita. Que justiça, irmão Marcelo? O canalha que tirou-me da carne está impune até hoje, e agora este outro também ficará porque certamente contou outra versão para a morte de Eliana. Os homens podem falhar, mas Deus não. No tempo certo, sua justiça implacável colherá em seus fios inquebráveis todos os devedores. Até que isto aconteça, fico de braços cruzados, não? Isso mesmo. Mas ao invés de cruzar os braços, aconselho a ficar de mãos postas e orar a Deus, para que ampare a sua esposa e filha que ainda estão na carne, pois é a única coisa permitida a você neste momento. Não posso ir dar uma olhada em minha esposa e filha. Se depender de autorização minha, não. Mas por que não? Eu sinto saudades delas, e gostaria de revê-las, ainda que fosse só por uns instantes, irmão Marcelo. Por que não fala com o superior?
Vou procurá-lo agora mesmo. Eu procurei o superior Fernando e o convenci a deixar-me visitar minha antiga família. 2 outros auxiliares socorristas me conduziram até minha antiga casa. Eu aprendi como volatizar-me no espaço e fiquei estarrecido com o que vi na casa ao chegar ali. Vitor, o meu quase-irmão, estava bêbado e caído sobre uma poltrona na sala. Além dele, estava na casa minha outra filha chamada Priscila, de 13 anos de idade. Ela era muito bonita, e já assumira as feições de uma mocinha. Chorei muito ao vê-la. Lancei-me em sua direção e a abracei emocionado pelo reencontro. Só a muito custo fui separado dela pelos meus acompanhantes. Vamos, Mário. Você não pode envolvê-la com suas vibrações de tristeza, pois alterará o mental dela com suas angústias. Quero apenas sentir um pouco a minha querida Priscila. Deixe-a sozinha, e apenas observe-a. Somente isso nos é permitido nestas visitas. Caso você não respeite os limites, nós o levaremos de volta ao abrigo. Neste momento o canalha do Vitor despertou e veio até a cozinha, onde ela preparava o almoço. Ao aproximar-se, abraçou-a por trás. Ela deu um grito e safou-se dos braços dele, ainda atordoado pelos vapores do álcool. Não toque em mim, seu bêbado sujo, falou ela com ódio. Acalme-se, menina. Ou dou-lhe uma sova. Não se aproxime de mim, tornou a gritar. Eu só quero abraçá-la um pouco e beijá-la, Priscila. Vou contar tudo para minha mãe, Vitor. Se fizer isso, eu mato vocês duas. Priscila começou a chorar e saiu para o quintal. Eu sentia tanto ódio do miserável que tentei esmurrá-lo, mas meu punho passou pelo seu rosto imundo sem causar-lhe nenhum mal. Não adianta socá-lo, Mário. Lembre-se que você está em outro plano que não é o material. Não posso deixá-lo fazer isto com minha filha, irmão. Vamos voltar ao abrigo e contar o que vimos ao superior para que ele tome alguma providência em relação à sua filha. O que poderá ele fazer com um verme desses? Só falando com ele para sabermos. Vamos rápido, e logo algo será feito. Voltamos ao abrigo em segundos, e fomos direto ao encontro de nosso superior. Após contar-lhe o que vimos, ele ficou pensativo por um longo tempo. Depois falou-me. Não sei como solucionar um caso como esse, Mário. Minha função é de socorro espiritual, e não de proteção aos encarnados. Mas algo precisa ser feito, superior Fernando. Eu sei disso. Então o que preciso fazer para proteger minha filha Priscila? Irei falar com o meu superior e aconselhar-me. Sei que saberá como auxiliar-nos num caso como esse. Mas precisa ser rápido. Ele está decidido a violentar minha filha. Nós o vimos e ouvimos, e não há a menor dúvida quanto a isso. Está certo, Mário. Irei imediatamente. Tão logo eu tenho uma solução, voltarei e lhe direi quais as providências que serão tomadas. Obrigado, superior Fernando. Sinto estar lhe dando trabalho extra, além daquele que já tem. Mas é minha filha que corre perigo junto ao maldito que assassinou minha filha menor. Não pense nisso, Mário. Ore para que tenhamos sucesso. Farei isto, superior Fernando. Ele foi ao encontro do seu superior em um local desconhecido por nós. Eu fiquei a orar, aflito por minha filha. Quando voltou, veio até o quarto de minha filha Eliana, onde eu conversava com ela. Com um sinal chamou-me. E fomos a um lugar afastado onde ouvi suas palavras confortadoras. Eu falei com meu superior sobre a gravidade da situação em sua casa terrena. Ele ficou muito preocupado e designou 2 irmãos protetores para guardarem sua filha. O que farão para evitar que ela seja molestada pelo canalha? Não sei como atuam, mas cuidarão dela. Quanto a você, tranquilize-se e volte aos seus afazeres no abrigo. Está certo, superior Fernando. Mas não consigo esquecê-la. Dentro de alguns dias irá vê-la novamente, Mário. Então se acalmará e verá que está tudo bem com ela. Assim espero. Eu voltei aos meus afazeres um pouco mais calmo, mas não conseguia esquecer o rosto aflito de minha filha Priscila. Um ódio muito forte contra Vitor começou a formar-se em meu mental. Um dia eu me vingo deste verme, pensava. Os dias se passaram. E vi quando 2 espíritos vestidos com roupas diferentes das nossas chegaram apavorados ao abrigo. Foram direto ao gabinete do superior Fernando. Pouco depois ele saiu acompanhado pelos 2, vindo até mim.
Parece que de nada adiantou a presença dos protetores. Sua filha foi molestada, Mário, disse ele assustado. Meu Deus! De nada adiantou eu orar por sua proteção. Eu comecei a chorar de tristeza e ódio ao mesmo tempo. Como eu já havia aprendido a volatizar-me, rumei para minha antiga casa terrena. A cena que vi deixou-me possesso. O canalha esbofeteava a minha tão amada filha Priscila, e ameaçava de morte caso contasse algo à sua mãe. Eu agarrei-me a ele com ódio, e acho que o ódio foi tão intenso que o tonteou por um momento. Eu socava, xingava e amaldiçoava, mas não conseguia jogá-lo no chão. Nisso, chegaram o superior Fernando e os 2 protetores. Mário, acalme-se, gritou o superior. Como, se vejo o desgraçado arruinar minha filha por causa do maldito prazer? De nada adianta você se desesperar, pois somente irá se atormentar mais do que já foi atormentado. Já estou atormentado ao extremo, superior. Mais que isto, não posso ficar. Vamos voltar ao abrigo e deixar que os irmãos protetores cuidem dela, Mário. Eu não sairei daqui enquanto não me vingar desse canalha. Ele matou-me e arruinou a outra, e deve pagar pelos seus crimes. Isso quem decide é Deus, Mário. Não se desespere porque logo a justiça divina irá castigá-lo. Até lá ele poderá causar outra morte dentro da minha família. Não creio, Mário. Ele já conseguiu o que queria e logo irá pagar pelo que fez. O homem que colidiu contra o automóvel dirigido por mim pagou? Não sei. Este ver me pagou pela morte de Eliana. Ainda irá pagar. Quando? No dia que a lei divina voltar-se contra ele, tudo será ajustado. A lei divina. Muito boa essa lei, não? Permite que os canalhas façam mal na terra e fiquem impunes. Ela é perfeita, Mário. Não julgue mal as coisas de Deus, senão será castigado também. Mais do que já estou sendo, é impossível. Pois não duvide disso, e volte ao abrigo imediatamente. Não vou voltar, superior Fernando. Talvez eu possa fazer algo pelo que resta de minha família. Mas você tem Eliana para cuidar, Mário. Ou irá se afastar agora que ela mais precisa de você? Meu Deus, como posso ter paz estando dividido dessa maneira? Cuide de Eliana agora, e no futuro poderá auxiliar a sua filha que sofre nas mãos deste infeliz. A muito custo ele convenceu-me a voltar ao abrigo. Quando fiquei sozinho em meu quarto, chorei muito. Eu estava muito deprimido, e a tristeza me envolvera por completo. Os dias passavam, e eu pouco conseguia fazer de útil no abrigo. Ficava a maior parte do tempo recolhido no meu quarto. Fui chamado até a sala do superior Fernando, e ele ainda tentou me recolocar no caminho luminoso, mas perdeu seu tempo. Eu ouvia, mas não prestava atenção nas palavras ponderadas com que tentava me convencer do erro que eu estava cometendo. Alguns dias mais tarde minha filha Eliana foi levada por um grupo de espíritos muito elevados. A explicação que me deram foi que ela seria encaminhada para uma esfera luminosa onde conviveria com outras crianças de sua idade. Foi mais um motivo de tristeza para mim, pois só ela conseguia me retirar da profunda depressão. Procurei assimilar sua partida, mas o que consegui foi mais tristeza e solidão. Capítulo 3. A vingança. Alguns dias mais, e eu também abandonei o abrigo. Fui ao mesmo banco na praça da estação ferroviária e fiquei sentado imaginando como me vingar do canalha que arruinara a minha família após minha morte. Resolvi ir até minha antiga casa, e logo eu estava dentro dela. Os 2 protetores estavam ao lado de minha filha Priscila. Conversei com eles e quis saber como estavam se saindo na sua proteção. Estamos evitando que ela seja maltratada por este infeliz. Infeliz não. Ele é um canalha, meus amigos. Um dia eu me vingo dele, custe-me o que custar para consegui-lo. Você não deve tomar a justiça em suas mãos, Mário. Isto é pessoal, e assim será resolvido. O dia passou, e vi quando minha esposa voltou para casa. Como ela estava diferente. Toda sua beleza e encanto de outrora havia desaparecido, e a mulher que eu vi agora era uma caricatura grotesca da minha querida Ângela. O que está abatendo minha esposa, protetores? Muito desgosto, Mário. Ele a tem feito sofrer demais devido às suas bebedeiras, e também pela morte de Eliana. Ela nunca precisou trabalhar fora de casa.
Acho que isto também a tem maltratado. E apenas mais uma responsabilidade, somada às muitas que ela tem que se preocupar. Vou ficar aqui um pouco, meus amigos. Por que não volta ao abrigo? Estou muito deprimido para ser útil onde eu trabalho. Falou com seu superior? Não, mas ele sabe que só posso ter vindo para cá. Está bem, mas procure controlar-se, pois verá e ouvirá coisas que não lhe agradarão nem um pouco. Procurarei controlar-me. Se não fizer isso, nós nos retiraremos. Não se preocupem comigo. Eu acertarei as contas com Vitor fora desta casa. E o que vi e ouvi foi muito mais que desagradável. Descobri que minha esposa Ângela já me traia com Vitor muito antes de meu desencarne, e que as longas viagens arrumadas por ele eram apenas para me afastar de casa, e serviam para deixá-los mais à vontade. Vi também ele abusar de minha pobre filha Priscila de 13 anos e poucos meses, como se ela fosse uma escrava sua. Eu o odiava com tal intensidade, que consegui irradiar meu ódio a ele, mas isto só fazia com que ele maltratasse ainda mais as duas. Fui obrigado pelos protetores a sair da casa para que pudessem cuidar melhor de minha filha, pois ela estava grávida do canalha. Caminhava pelas ruas em desespero, e o amaldiçoava com todo o ódio possível a meu ser imortal. Tanto odiei, que atrai a atenção de um ser das trevas que veio até onde eu estava. O que posso fazer por você, amigo? Você é um demônio. Eu? Está louco? Sou apenas alguém que ouviu seus lamentos de impotência diante das malvadezas de um canalha. E o que me adianta isto? Eu posso ajudá-lo a eliminar o canalha da face da terra. Como? Vamos com calma, amigo, disse ele. Isso exige uma série de coisas. Tais como: não podemos eliminá-lo dentro de sua casa, porque há 2 protetores vigiando-a. Temos que encontrar um meio de matá-lo quando ele sair. Ele passa boa parte do seu inútil tempo à beira dos balcões dos botecos e adegas, ingerindo bebidas alcoólicas, esclareci ao estranho. Ótimo. Vamos segui-lo assim que sair de casa e procurar o melhor momento para eliminá-lo. E nós o seguimos quando saiu de casa. Ele foi a um bar próximo e começou a beber, mas logo voltou para casa. Não é desta vez, amigo. Mas não se desespere, nós o pegaremos logo. Vai ser difícil matá-lo. Eu já tentei e o que consegui foi apenas atordoá-lo por um instante. Tudo bem. Você ainda não sabe como fazer estas coisas. Venha comigo que irá aprender como eliminar um canalha da face da terra. Vai eliminar outro. Lógico. A terra está cheia deles, e se não os tirarmos do corpo carnal, continuarão a praticar todo tipo de crimes. Isto é verdade. Mas como acabar com eles? Quer aprender como atingir um verme igual a este que vem destruindo sua família? Sim. Então venha comigo, e aprenderá como é fácil acabar com eles. Basta sabermos quando atingi-los. Eu o segui, e em pouco tempo comecei a aprender como atingir um canalha. Até o ajudei na hora de eliminar um outro, tão safado quanto Vitor. Foi com uma ponta de prazer que eu vi ser lançado para debaixo de um bonde em alta velocidade. Foi tudo tão rápido, que todos pensaram que o homem havia se suicidado. Imediatamente uns auxiliares do tal ser das trevas agarraram a alma do canalha e sumiram com ela. Eu perguntei para onde o haviam levado, mas ele não quis me levar até o lugar. Apenas disse-me: agora ele pagará por tudo que fez de errado aqui na terra. Irá pagar muito caro pelas vidas que prejudicou. Mas, e a tal lei divina? Que lei é esta? A lei que ouvi dizer que castiga os assassinos. Por acaso você acha que alguém vai se assustar com esses canalhas? Temos que acabar com todos aqueles que cometem crimes, senão ninguém mais o fará, e eles continuarão praticando o mal impunemente. Eu ouvi dizer que há uma lei maior que os pune. Então, eu sou um agente da lei, por que não faço outra coisa senão acabar com estes canalhas? Venha comigo, temos outro para eliminar. E fomos atrás de outro criminoso. Com este demorou um pouco mais, pois foi mais difícil eliminá-lo, mas foi eliminado. Ele levou-me ao lugar para onde eram conduzidos os espíritos criminosos, e fiquei assustado com o que vi. Aquilo era um horror. Ali os devedores eram castigados sem piedade alguma. Para dizer a verdade, eram reduzidos a nada. Sofriam todo tipo de tortura,
tanto física quanto mental. Seres bestiais os guardavam, e de vez em quando descarregavam seu ódio naqueles que para lá eram levados. Eu observei tudo por ali, e não sei porquê, me senti perdido naquele lugar. Então o ser das trevas falou-me irado. Está com pena deles, Mário? Não sei dizer ao certo. Então suma-se daqui. Não suporto pessoas fracas, que sentem pena de canalhas que tomam suas esposas, matam suas filhas e violentam e agridem outras inocentes de 12 para 13 anos de idade. Como são fracos e esquecem rápido os idiotas ofendidos. Não estou arrependido, e nem sou fraco. Apenas não estou acostumado com isto. Pois acostume-se, ou suma-se daqui e volte a chorar ao lado de sua filha e esposa que sofrem nas mãos daquele criminoso frio. Eu fico, porque quero acabar com ele. Então, vê se arruma uma arma para você. Que arma? Igual às que usamos. Elas nos são muito úteis em nosso trabalho na crosta terrestre. Que tipo de trabalho? Todo tipo. Às vezes somos requisitados para castigar muitos que estão prejudicando seus semelhantes, e precisamos de nossas armas. Que tipo de trabalho é este? Com o tempo você conhecerá tudo por aqui lá na crosta. Agora devemos nos concentrar no rato que desgraçou sua casa. E assim fizemos. Eu apanhei uma arma afiada e voltamos a espreitá-lo. Logo surgiu uma ótima oportunidade. Quando Vitor estava bêbado e xingando a todos num boteco imundo e de má fama. Um dos homens ali dentro trazia um punhal oculto sob seu paletó, e também estava alterado pelo álcool. Com um pouco de influência nossa, os invisíveis, Vitor começou a xingá-lo. Como eu odiava, irradiei todo o meu ódio no mental do homem com o punhal, e logo eles começaram a discutir. Minha vontade de matar Vitor era tanta, que o homem puxou do seu afiado punhal e o cravou no peito dele. Foi um golpe mortal que perfurou o coração de Vitor, que caiu no chão já morto. E fui um dos que arrancou seu espírito do corpo que jazia no chão. Ali começou o pior dos castigos para Vitor. Meu ódio por ele era tanto que cravei muitas vezes minha arma em seu corpo espiritual. Eu não podia fazê-lo morrer mais uma vez, mas feri-lo, isto eu podia. E fiz isto por muito tempo. Quando ele me via, gritava apavorado. Eu torturava com um prazer que ultrapassava o sadismo. Deixei-o reduzido a frangalhos, e o mantinha acorrentado na minha nova morada nas trevas. Certo dia, voltei à minha antiga casa para ver como ia minha esposa e minha filha. Nova desgraça havia acontecido. Priscila já não estava morando mais ali e os dois protetores não estavam na casa. Quanto a Ângela, pelo que pude observar, havia se tornado uma prostituta, pois vi quando um homem que estava com ela lhe deu algum dinheiro pelo prazer proporcionado a ele. Aquilo me repugnou. Eu amara aquela mulher um dia. Que seja. Está pagando o que me deve por ter me faltado com a confiança e o respeito. Tomara que apodreça na carne para deixar de colocar o prazer acima da moral e da lealdade para com quem amava e respeitava. Ela também pagará, caro Mário. Quer matá-la também? Isto é fácil. Não, chefe. Prefiro vê-la apodrecer física e moralmente na carne antes de morrer. Tudo bem. Você é quem sabe. Eu gostaria de saber onde está minha filha. Isto é fácil. Tem alguma coisa aqui que pertenceu a ela? Sim. Está vendo aquela boneca sobre a cômoda? Sim. Venha que vou ensiná-lo como localizar alguém através de algo que possua suas vibrações. E nós localizamos Priscila. Ela, com 14 anos já estava trabalhando como meretriz numa casa de prazeres próxima do cais do Porto de Santos. Aquilo me revoltou tanto, que não tinha uma palavra sequer para dizer. Sossegue, Mário. Pelo menos aqui ela estará bem. Como irá estar bem num lugar como esse? Não estás vendo que lugar é esse? Sim, mas aqui nós temos domínio, e você poderá protegê-la dos canalhas. Como vou protegê-la, se aqui só vêm esses marinheiros e carregadores bêbados, perversos e mal encarados? Vamos até um lugar que conheço e traremos algumas moças para protegê-la. Mas protetores que nada fazem. Agora é diferente, Mário. Nós não pedimos nada, nós ordenamos. Fomos até uma região trevosa onde algumas moças mal encaradas foram recrutadas e levadas para perto de Priscila. O chefe então ordenou.
Cuidem para que nada de ruim aconteça com esta encarnada. Se algo acontecer, vocês me pagarão caro. Pode deixar tudo conosco, chefe. Saberemos como protegê-la. Vamos, Mário. Antes vou dar um abraço em minha filha amada. Eu a abracei comovido com sua sina negra, e não contive as lágrimas que teimavam em brotar dos meus olhos. Mas tive que afastar-me pois um carregador mal encarado entrou no quarto e a abraçou, levando-a para a cama imunda. Então eu falei ao chefe. De nada adiantou matar o canalha do Vitor. Agora será muito pior para ela, pois terá que suportar toda a escória do cais do Porto. Pelo menos agora ela ganhará algo com seu pequeno e belo corpo, Mário. Logo ela sairá daqui e não terá que sujeitar-se a eles. Como sabe? Posso ver isto no seu futuro. Com o tempo ela será uma dona de casa de prazer, e terá grande fortuna. O sofrimento será somente por alguns anos. Espero que sim, senão eu a matarei apenas para livrá-la desta humilhação. Humilhação? Olhe só para a danada. Até está gostando do seu novo modo de ganhar a vida. Eu olhei para Priscila e me arrepiei todo ao vê-la sentir prazer com o mal encarado carregador. Ainda fiquei observando-a, até que ele se foi. Eu vou juntar muito dinheiro com estes idiotas, falou ela enquanto se vestia. Nunca mais vou passar fome ou apanhar de bêbados miseráveis. A determinação dela era assustadora. Eu fiquei preocupado com o seu modo de pensar, mas era melhor assim, que ficar com remorsos da única forma de vida que lhe restara. Como Deus é injusto, exclamei, quando eu vivia na carne, minhas filhas viviam sorrindo e tudo era alegria. Porque alguém como eu, que nunca prejudiquei um semelhante, tive que assistir à ruína de minha casa. Onde está a tal justiça divina, chefe? No inferno, Mário. Somente lá os canalhas pagam pelos seus erros. Lá sim, há uma justa justiça. Dela ninguém escapa, e basta errar para senti-la. E tudo porque dei abrigo a um homem que me parecia leal e de confiança. Isto é passado, Mário. Agora ele está pagando pelo mal que lhe causou, e aos seus. Mas ainda é pouco. Muito mais haverá de sofrer nas minhas mãos. Está certo. Castigue-o o quanto quiser. Eu lhe dou ele para que seja seu escravo de hoje em diante. Agora vamos que estou sendo chamado e devo atender. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 4. O Guardião Executor, e o Guardião Transformador. Eu fui com ele. Era um chamado para atuar na magia negra, e aprendi mais algumas coisas naquela noite. Dali para frente, eu fui me degradando ao máximo. Cada vez eu fazia coisas piores sob as ordens do meu chefe. Até a cena que assisti um dia no ônibus que me levava para São Paulo, e que me repugnara, eu já repetia com prazer. Era a degradação total de alguém que um dia fora chamado de bom homem. Do meu passado nada mais restara, senão vagas lembranças. Eu já possuía uma infinidade de escravos, e os utilizava à vontade em todo tipo de serviço sujo. Nós somos a justa lei que castiga os canalhas, Mário, dizia o meu chefe. Eu levava comigo muitos espíritos de mulheres nuas ou seminuas, tão cruéis quanto eu, que eu usava para me divertir quando isto eu queria. Tudo o que há de abjeto, eu pratiquei com o auxílio delas, e elas comigo. Quanto a Vitor, era agora como um cão amestrado e fazia tudo o que eu ordenava rapidamente. Vivia me pedindo perdão por ter destruído minha família, e toda vez que tocava no assunto apanhava muito. Eu tinha em meu mental um ódio tão grande a canalhas, que os destruía sem a menor complacência. Até os outros iguais a mim temiam a minha frieza ao fazer meu trabalho sujo. E eu sentia prazer ao derrubar um verme e mandá-lo para o inferno. Participei de poucos trabalhos sujos de magia negra porque quando eu via que o seu praticante era um canalha, logo estava dando um jeito de levá-lo para as trevas. Não foram poucos os que levei para o inferno comigo. Sim, como eu odiava os canalhas. Nem a mais venenosa serpente era tão perigosa quanto eu, quando se tratava de destruir alguém. E tudo por causa de minhas filhas Eliana, tirada do corpo carnal antes do tempo, e de Priscila, feita a meretriz do cais do Porto de Santos até o ano de 1968, quando foi assassinada numa repressão policial. O canalha do policial que a matou, morreu 2 semanas depois,
E está jogado num lugar escuro do inferno até hoje porque também havia tirado a vida de muitas pessoas inocentes. Mas quem acabou ficando com o seu espírito sujo não fui eu e sim o meu chefe, que tinha primazia sobre ele. Mas eu não deixei de torturá-lo um pouco também. Eu era o que era, e não tinha um pingo de pena de quem fosse um canalha. Devido aos meus métodos ultravioletas de realizar meu trabalho, acabei sendo colocado de lado pelo meu chefe, e fiquei sem ter muito o que fazer. Então comecei a vagar à toa pela terra. Olhava tudo com desgosto e amargura, e pouco a pouco fui me livrando dos meus escravos. Já não via necessidade de carregar uma falange negra tão grande. Foi assim de 1972 até 1983, um longo período que serviu para que eu meditasse muito sobre tudo o que eu havia feito por pura vingança contra os canalhas que arruinaram as vidas de pessoas na Terra. Sim, como eu os havia odiado e castigado aqueles que caíram sob meu poder. Eu seduzia farrapos humanos e posso garantir que nenhum deles, se voltarem a reencarnar, serão maus ou terão coragem de prejudicar a quem quer que seja, pois o castigo era tão implacável que ficou gravado em seus mentais como o pior dos tormentos já sofridos por eles em todas suas existências milenares. De uma coisa eu sei. Quando voltarem à carne serão boas pessoas ou grandes medrosos, que não poderão ver a cor do sangue que desmaiarão. Tudo isto eu fiz a centenas de canalhas. Levei para o inferno pastores, padres, médicos, policiais, marginais, políticos e toda a espécie de canalha que torna imundo aquilo que deveria ser belo e bom. Até religiosos canalhas meu chefe mandou que eu tirasse da face da terra. E não foram só religiosos cristãos não. Eu agi em muitos países, pois a morte violenta existe em qualquer lugar do mundo. Bastava o chefe mandar, e lá estávamos nós, seus escravos, a executar suas ordens. De quem ele recebia suas ordens, eu não sei, mas alguém lhe dava os nomes dos canalhas que deveriam sumir. Até hoje isso continua a ser feito, pois de vez em quando vejo passar por aí alguns escravos do chefe e logo desaparecem com um canalha desses que sujam a terra. Quanto a mim, acabei ficando quase sozinho. O chefe já não me dava trabalho. Não sei dizer o porquê, pois eu era eficiente nas minhas ações. Como minha filha Priscila ligou-se a uma dama das trevas, eu a acompanhava de vez em quando em algum trabalho no astral inferior. Só a minha presença ao seu lado era suficiente para que se resolvesse qualquer missão mais difícil. Sim, eu era um ser temido no lado escuro, devido ao meu ódio aos canalhas, e canalhas é o que mais existe no lado escuro. Para minha filha, eu era seu braço direito armado a escoltá-la quando descia muito fundo nas trevas. Assim foi por vários anos, até que ela cruzou o seu caminho, amigo Rubens. O meu caminho. Eu explico. Um dia alguém pediu algo a ela, e isto implicava em atingi-lo. Ela falou-me que precisava atender o pedido de um encarnado contra um sacerdote canalha. Imediatamente eu senti meu ódio renascer. Um canalha? Quem é ele, Priscila? Logo vamos atacá-lo, papai. Antes temos que descobrir seus pontos fracos porque ele tem alguns protetores a guardá-lo. Mas, se tem protetores, como pode ser um canalha? Isto acontece às vezes. Devido aos laços passados, trabalho a ser feito na face da terra, etc. Tem protetor. Está certo. Mas acho perigoso fazer algo contra quem tem protetores. Já estive dando uma olhada, papai. Vai ser fácil atingi-lo. Cuidado, filha. Não se preocupe. Com sua ajuda vai ser fácil. É isso, amigo Rubens. Era o ano de 1984, e eu praticamente só fazia algo quando Priscila ou alguma outra companheira dela me pedia. Pois bem. Você sabe o que fazia naquela época como mediador entre os dois planos. Se você era muito ativo por um lado, pelo outro era muito fraco, porque deixava um largo flanco a descoberto. E eu observei muito bem suas fraquezas como médium de incorporação. Foi então que minha filha começou a atuar contra sua casa. Pouco a pouco, ela começou a atacar sua casa enviando alguns escravos para lá. Mas todos sumiam. Quanto mais eram enviados, mais desapareciam, e o trabalho não era realizado. Que trabalho? Perguntei curioso. Destruí-lo, meu amigo. Esse era o pedido feito a Priscila.
Alguém havia pedido a ela num ritual de magia negra que o destruísse, e ela tinha que realizar a tarefa pois isso lhe foi ordenado por sua chefe. Bem, ela tentou um ataque mais direto, e caiu nas garras de um guardião à sua esquerda, que a reduziu a um trapo. Quando a soltou, ela já não era a mesma, porque tinha seu corpo espiritual todo ferido. Eu fiquei louco quando a vi naquele estado, e falei revoltado. Vou matar este canalha e levar seu espírito para um lugar que não tem saída. Lá, eu o reduzirei a nada, e depois vou fazê-lo meu escravo para todo o resto de sua eternidade. Cuidado, pai, pois o guardião à esquerda é muito perigoso e poderoso. Não será fácil iludi-lo. Já topei com tipos como esse, que protegem canalhas ligados às religiões. Está certo, pai. Eu também vou buscar mais auxiliares para atacá-lo de forma mais sutil. Desta vez minha chefe irá junto para cumprir o que lhe foi pedido. Bem, meu amigo. Eu tratei de arranjar uma legião para me ajudar no intento de eliminá-lo. Busquei os mais frios assassinos, acostumados a executar as ordens do meu chefe. Ele quis saber por que eu queria tão perigosos auxiliares. Vou eliminar um canalha da face da terra. Mas eu não lhe ordenei que fizesse isto. Não é pedido seu, e sim da chefe de minha filha Priscila. Compreendo. Mas precisa dos meus escravos para executar tal tarefa. O caso agora é um pouco mais grave. Alguém quase destruiu minha filha, e quero acabar com ele também. Quem é ele? O guardião do canalha. Penso que se acha muito poderoso e seguro de sua impunidade. Mas irá se arrepender por ter tocado em Priscila. Você continua a destruir a todos que tocam nela, não? Sim, chefe. E esses dois, o encarnado e seu guardião à esquerda, vão pagar muito caro por terem reduzido Priscila a frangalhos. Neste momento um outro chefe de legião apareceu, e deu-me uma olhada rápida. Eu me arrepiei todo, pois seu olhar frio transmitia ódio. Mas como ele não me olhou mais, imaginei que não era comigo, e me retirei rápido. O meu chefe e ele ficaram se olhando, enquanto eu me afastava. Se eu tivesse ouvido o que discutiam, certamente teria deixado você em paz imediatamente. O que se falou na ocasião? Meu chefe tomou a iniciativa do diálogo. O que deseja daqui, guardião? Este idiota que acabou de sair. Só ele? Não, mas aqueles que quero ele me entregará, quando começar o seu tormento purificador. Vai transformá-lo? Sim. Por quê? Meu correspondente na luz ordenou-me para atuar nesse sentido em relação a ele o que restou de suas ligações na última encarnação. Por quê? A filha deste imbecil está incomodando alguém que tem a obrigação de defender a esquerda. Compreendo. É o tal canalha mediador de quem ele me falou há pouco, não? Você também o estava ouvindo. Exatamente. Mas o mediador não é um canalha. Pode ser um idiota, mas não um canalha. Mário não costuma enganar-se a respeito dos canalhas. Neste caso está enganado. A chefe da filha dele é inimiga milenar do meu protegido, e a iludiu com uma conversa falsa. Ela está usando suas escravas mais cruéis para atormentá-lo na carne, e espera destruí-lo em pouco tempo. Isto vai ficar muito feio, não? Muito mesmo. Se ela insistir nos propósitos vingativos, acabará sofrendo o choque da lei. Quero ver isto, guardião. No tempo certo, eu lhe mostrarei. Mário vai levar um grupo muito forte e perigoso. Ótimo. Eu não esperava outra coisa. Conheço sua forma de atuar. Foi bom enquanto lhe permitiram, mas agora é hora dele sentir o gosto amargo do remédio que aplicava nos que faziam da força um hábito, e o hábito era o medo. Mas e quanto aos que ele vai levar consigo? O que tem eles? São perigosos e capazes de conseguir o que se propõem a fazer. Eles não têm regras definidas de alcançar seus objetivos. Quem é perigoso executor? Falou ele rindo. Sim, quem é perigoso, guardião? Gargalhou o meu chefe. E quanto aos outros que não serão transformados, guardião? Tornou a perguntar meu chefe. Ou lhe devolvo depois de torturá-los um pouco, ou fico com eles para mim. E a filha dele? Ela é o tormento maior de Mário, e o conduziu à linha dos executores. Alguém na luz está de olho nela. Então vou perder uma bela fêmea? Isto o preocupa? Nem um pouco, mas vou ficar solitário. Eu lhe mando outra melhor,
Que não esteja sujeita a uma transformação tão cedo. Quanto tempo? Uns 2 séculos. De acordo, guardião. Quando você nos tira alguém, sempre o substitui por outro melhor. Só procuro agradar os meus amigos com o que há de melhor. E os dois começaram a sorrir. Eles, mais que nós, tinham poder sobre os que vagavam nas trevas de ignorância. Em verdade, nós éramos instrumentos deles, os grandes guardiães. Um era um guardião executor, e o outro, um guardião transformador. Eu não havia dado ouvidos aos protetores da luz, nem ao chefe do abrigo. Então me conduzi como um tolo aos domínios do guardião executor. Eu estava possuído pelo ódio a Victor, e desejava matá-lo. Assim, só me restava dirigir-me aos seus domínios. Mas depois de dar vazão a todo o meu potencial destrutivo, eu iria sofrer a ação de um guardião transformador. Sim, isto existe no astral inferior, e sem que eu me desse conta, estava me envolvendo nas teias de outro guardião, tão implacável quanto o meu chefe. Se antes eu havia dado vazão ao ódio acumulado em meu mental, agora seria 1000 vezes pior, porque teria que purgá-lo por inteiro. O que haviam feito a Priscila era apenas uma amostra do que um grande grupo de espíritos estacionados nas trevas iriam sofrer em suas transformações. Ou ascenderiam humildes, ou seriam reduzidos ao nada absoluto. Quando a transformação se inicia, ou eleva ou fulmina aos escolhidos para sua ação abrasadora. E eu ia todo confiante ao encontro do meu novo destino, imaginando que logo teria vingado Priscila, destruído um encarnado canalha, e feito escravo meu, seu protetor à esquerda. Eu ia acompanhado de um grande grupo de executores. Todos vibravam igual a mim no ódio aos canalhas, e só tínhamos um objetivo: destruí-lo, amigo Rubens. Por outro lado, minha filha já iniciara um ataque fulminante contra sua casa e seu local de trabalho. De um lado ela levava irradiações maléficas, e do outro a perturbação no seu ambiente de trabalho. Eu sabia como Priscila era boa nessas coisas. Raramente ela falhava quando começava a atuar desta forma. Foram dias de grande tormento em sua vida, e isso facilitava o meu trabalho. Então, eu comecei a atuar. Enviei os primeiros auxiliares contra sua casa, e fiquei esperando os resultados à distância. Foi por esses dias que um espírito caído na forma de uma cascavel, aproximou-se de mim e falou: "E aí, chefe? Também está querendo acabar com o canalha?" "Estou. Quer ajuda?" "Quem é você?" "Eu sou o que o senhor está vendo." "Então é nada." "Isso mesmo, chefe. Eu sou nada. Mas tenho umas contas a acertar, e como sou nada, isso só complica as coisas para mim. Como um rastejante quer acertar contas com o canalha. Acaso você servem para algo que não seja assustar os tolos?" "Isto é verdade, chefe. Mas posso assistir ao seu lado à queda do meu velho inimigo. Não gosto da companhia dos rastejantes. São todos uns canalhas traiçoeiros. Sem ofensas, chefe. Ou por acaso se acha melhor do que eu?" "Não só me acho, como sou." "Será que é?" "Lógico, réptil asqueroso. Vocês são todos assassinos traiçoeiros, que foram lançados nas trevas por desrespeito a Deus. O Senhor, um assassino, falando na lei dele, chefe. Não tenho direito de tocar no nome do alto. Eu jamais matei um inocente. O que é ser inocente ou culpado, chefe? Inocente é ser como eu, ou minha filha, que caímos por causa dos canalhas. Então eu sou inocente, pois caí pela ação de um canalha. Quem o derrubou, rastejante? O negro que protege o camarada que você quer executar. Então, como ele está na luz e você o que é? Um réptil. Isto foi há 300 anos atrás, chefe. Ele já esteve nas trevas também, mas alguém o ajudou a levantar-se e hoje ela protege o seu alvo. Como ele o derrubou, réptil? Com a sua magia negra. Então vamos derrubá-lo também, e não só o guardião à esquerda. Ótimo, chefe. Fico com o senhor. Mas não muito perto, senão eu decepo sua cabeça. Sem traições, chefe. Só estou tentando unir nossas forças contra o inimigo comum. Eu não preciso da ajuda de um rastejante para destruir a minha vítima. O que foi que ele fez contra o senhor, chefe? Contra mim nada, mas alguém daí torturou minha filha.
Por que fizeram isto? Porque ela estava protegendo uma encanada. Mas o seu alvo a atacou protegida de sua filha. Isto eu não sei ao certo, pois foi a chefe dela quem mandou minha filha destruí-lo. Então não está atuando como um executor. Sim, e não. Sim, porque vou levar comigo um canalha encarnado, e não porque meu chefe não me ordenou isto. Então o senhor está agindo mais por conta própria, ou será somente vingança pela filha torturada? Vou vingar minha filha e livrar a terra de um canalha. Isto o preocupa? Sim. Por quê? Sua ação vingativa pode provocar uma reação forte, e eu pagarei por sua vingança, quando o que quer é só acertar umas contas pendentes. Tudo bem. Se está com medo, suma daqui. Não é bem assim, chefe. Eu posso agir mais à vontade, se não houver uma reação à sua atuação louca. Minha atuação não é louca e tem o propósito de livrar a terra de um canalha. Eu já tentei atingi-lo diretamente e me dei mal. Pois eu, se não conseguir atingi-lo, levo um dos filhos dele comigo, e isso irá feri-lo muito mais que se fosse ele o levado. Mas aí o senhor estará provocando a lei. Isso nem eu, um rastejante, ouso fazer. Pois alguém daí não atingiu minha filha. Mas foi porque ela atacou primeiro, não? Ela só estava cumprindo ordens de sua chefe, que queria que o canalha fosse destruído. Então, era um direito legítimo de defesa, não? O que é legítimo quando se trata de um canalha? Qual o motivo da chefe de sua filha para querer destruí-lo? Pelo que sei, ele não merece viver. Isto está muito confuso para mim, chefe. Acho que vou cair fora, pois a sua vingança não tem sentido. Você é um covarde, isto sim. Mas não sou tolo. Está me chamando de tolo? Sem ofensas, chefe. Então, por que não procura saber por que a chefe de sua filha quer vê-lo destruído? Eu já sei. Ele é um canalha, e seu guardião muito mais porque torturou minha filha. Você está no caminho errado, chefe. Vou continuar agindo ao meu modo, e não vou me envolver com quem está sendo o instrumento de uma briga mais antiga. Minha briga é recente, rastejante. Nunca antes eu ouvira falar do canalha e seu guardião. Tudo bem, chefe. Lute a seu modo, que eu continuo agindo do meu. Você é um covarde, rastejante. Sem ofensas, chefe. O que fará se eu ofendê-lo? Eu? Sim, você. Nada, chefe. Nós rastejantes não carregamos armas. Não temos braços e nem mãos para esganar aqueles que nos ofendem, e portanto temos que nos calar. Por isso não compro uma briga injusta. Já me basta o castigo que sofro por ter que rastejar. Então suma-se, antes que eu resolva destruí-lo também, pois é mais um canalha. Tudo bem, chefe. Um dia o senhor irá descobrir coisas que o deixarão arrepiado dos pés à cabeça. Neste dia, irá mudar de opinião sobre nós, os rastejantes. Capítulo 5. A lei se confirma. O réptil desapareceu e eu fiquei intrigado com suas palavras finais. Uma cascavel não chacoalha seu guizo inutilmente, e ele havia chacoalhado quando dissera aquelas palavras. Imaginei que ficara ofendido com minhas palavras a seu respeito. Bem, aqueles que eu enviei no primeiro ataque, sumiram sem deixar a menor pista. Então enviei outros, que também sumiram. Foi aí que resolvi usar o Vitor. Ele, com suas dores e sofrimento, era ótimo para destruir alguém sem ser notado. Simplesmente aproximava-se, grudava em sua vítima e tirava-lhe toda a energia vital. Em poucos dias, seu alvo caía doente e morria. Vitor grudou em sua filha, amigo Rubens. Ela ficou doente imediatamente, e sua esposa a levou ao médico. Foi naquele dia que você foi encontrá-las no consultório, colocou suas mãos na pequenina e puxou para si o espírito que a aniquilava. Vitor entranhou-se em você, e eu então pude assistir ao primeiro golpe forte que o derrubou. Lembra-se, amigo Rubens? Sim, jamais esquecerei. Custou-me muito caro e até hoje é difícil assimilar o fato, muitos anos já passados. Pois eu vibrei de alegria quando o vi cair na cama, doente. Foram dias de expectativa, à espera de sua morte que demorava a acontecer. Mas logo fiquei furioso porque Vitor sumiu, e não o vi mais. Outros que estavam com ele também sumiram.
De repente muitos outros começaram a desaparecer misteriosamente. Você recuperou-se parcialmente, e voltou à ativa. Não havia sido daquela vez que eu o destruiria. Então recebi a visita da cascavel repugnante novamente. Você falhou, chefe. Ainda é cedo para dizer isto, rastejante. O meu próximo golpe será mortal e ele cairá de vez. Sabe, chefe, eu estive dando uma olhada e descobri que você está lutando contra um inocente. Como assim? A chefe de sua filha odeia ele. Há muito tempo atrás ela foi uma feiticeira e foi degolada pelo seu alvo. Na época ela também era uma canalha. Ele pensava como o senhor, e a degolou sem piedade alguma ao invés de tentar dissuadi-la de agir daquela forma. Creio que ela o persegue por causa de uma disputa travada milhares de anos atrás. Isto não muda nada porque ele é um canalha e deve pagar por isso. Afinal, agora é um feiticeiro, não? Ei, chefe, o senhor está confundindo as coisas e está me causando problemas. Eu, causando problemas? Isso mesmo. A situação está ficando feia para o meu lado, pois estou sendo acusado pelo que o senhor fez. Assim é melhor, ver-me rastejante. Com isto eu fico livre para eliminá-lo de vez. Mas se você fizer isso, eu serei o réu, e isto não é justo. Depois eu acabo com você também, rastejante. Continue perto dele, irá facilitar o meu trabalho. Por que não vai dar uma olhada na pessoa que sua filha tem obrigação de defender? Talvez descubra coisas que o deixarão estarrecido. Você é um canalha, viu, réptil? Está se tornando muito ousado e vou acabar me enchendo com sua presença incômoda antes do que havia planejado. Já planejou o meu fim também, chefe? Sim. Depois de acabar com o canalha encanado, vou cuidar de você, isto se não resolver fazê-lo antes. Então devo colocá-lo na lista dos meus inimigos. Faça isto, rastejante. Você não quer ouvir a voz do bom senso, não é mesmo, assassino? Você é a voz do bom senso. Eu sou a voz que está dizendo a você para dar uma olhada na chefe da sua tão amada filha e terá surpresas arrepiantes. Estou dizendo para dar uma olhada na protegida de sua filha e o senhor não está me ouvindo. Estou lhe dizendo que está me causando problemas, e faz-se de surdo. Então, clame por mim no dia do seu juízo final. Somente eu poderei salvá-lo do seu maldito ódio contra os canalhas. Somente eu poderei salvá-lo, maldito canalha. A cascavel chocalhava o guizo incessantemente. Eu resolvi acabar com ela ali mesmo, mas não me foi possível. Centenas de outras cascavéis iguais a ela brotaram do solo e ficaram a chacoalhar seus guizos infernais, prontas para saltarem sobre mim. Resolvi cair fora enquanto podia, pois eu já não sabia quem era aquela que me chamara de maldito canalha. Alguns dias depois encontrei minha filha. Ela havia conseguido algum sucesso no objetivo de prejudicá-lo no seu trabalho e estava confiante em que logo o arruinaria de vez. Traçamos uma estratégia comum onde eu teria por incumbência destruir-lhe a saúde, e ela as economias. Tudo ia muito bem, até que sem mais nem menos, ela e toda a sua falange de auxiliares sumiram sem deixar vestígios. Eu a procurei por todos os lugares imagináveis, e nem sinal dela. Resolvi ir falar com sua chefe. Encontrei uma mulher furiosa que odiava 1000 vezes mais que eu. O maldito sumiu com várias auxiliares minhas, e não só com a sua filha. Ele ainda irá me pagar por mais esta ofensa. Qual o motivo do seu ódio por ele? O canalha tirou-me o direito de viver na carne há muitos séculos atrás. Um dia vou tê-lo em minha corrente, e então o arrastarei por todo o inferno apenas para alegrar-me com sua destruição. Antes ele será meu, pois sumiu com minha filha. Vá até ele e mate-o, Mário. Vai e traga-me o canalha. Vou fazer isto, dona, não se preocupe. Só que quando eu der a você já não servirá para mais nada. Não importa como o traga. Eu aceitarei de qualquer jeito. Se quiser, leve uma legião com você. Aqueles que levarei comigo até você os teme, dona. Ótimo, Mário. Mas antes de ir-se de vez, vamos nos divertir um pouco. Isso aqui está um tanto monótono. Fomos em busca de diversão numa boate na crosta terrestre. Foi minha última noite de diversão, porque quando reuni o que havia de pior no inferno e parti para o ataque fulminante, vi à sua volta vários protetores luminosos.
Mas não me detive ante a presença deles, e começamos a irradiar pesado contra você e sua família. Foi naquela noite em que seu guardião riscou um ponto cabalístico e queimou o pólvora sobre ele, lembra-se? Eu não percebi, antes que fosse tarde. Quando me dei conta, J.A. estava preso em uma armadilha mortal e me vi julgado no meio do ponto cabalístico. Ainda ouvi a gargalhada do seu guardião quando incendiou o ponto mágico. Eu me lembrei que aquela gargalhada era igual à gargalhada do rastejante Cascavel, mas nada mais pude pensar. O fogo queimou meu corpo espiritual. Numa fração de segundos, toda a dor que eu já sentira não era nada comparada à dor do fogo me consumindo. Tudo o que eu já sentira em décadas simplesmente não havia sido nada porque agora eu chegava às raias da loucura, tão intensa era a dor. Eu urrei de dor e desespero, e fui lançado num espaço sem fim, indo cair aos pés do tal guardião que eu vira conversando com o meu chefe, e que cometeu linhas atrás. Meu corpo espiritual simplesmente não mais existia. Onde deviam existir pernas, braços, tronco, etc., eu só senti uma dor horrível. Eu urrava de dor, e o que ouvi eram gargalhadas e deboche. Ainda ousei gritar. Malditos canalhas! Vocês me pagam um dia desses. Mas o que aconteceu a seguir indicou-me que eu devia calar-me. Um bando de cães negros, a um sinal do tal guardião, saltaram sobre o que devia ter sido meu corpo carnal e cravaram suas presas medonhas. Eles transmitiam ódio e prazer ao destruir-me. Eu urrei 1000 vezes mais forte, devido à dor e ao desespero. Mas o pior ainda estava para vir. De repente, um lugar-tenente do guardião entrou no recinto infernal arrastando minha filha Priscila numa corrente e a jogou aos seus pés. Ela dava gritos de pavor. Logo, outro entrou com Vitor na outra corrente com 2 pontas. Na outra ponta estava minha esposa. Vitor só gemia, pois tinha a garganta cortada, e minha esposa chorava como um bebezinho. Todos os meus auxiliares que haviam sumido foram atirados no salão imenso. Todos estavam acorrentados e reduzidos a farrapos. As expressões de seus rostos, ou o que restava deles, me diziam que eu ainda iria sofrer muito. E sofri, pois vi todos serem chicoteados até seus algozes não mais aguentarem fazê-lo. A uma ordem do tal guardião, eles cessaram o castigo. Então todos foram amontoados a um canto. Minha esposa e minha filha ficaram nas correntes, assim como Vitor. Eu procurei esquecer-me um pouco da dor que me torturava e perguntei ao tal guardião: por que faz isso conosco? Não foi você quem falou que me queria como escravo para todo sempre? Você é o guardião daquele canalha? Sim, eu mesmo. Mas, estúpido, pensa que alguém nas trevas não vê que você não passava de um mísero escravo executor? Quem pensa que é para tomar o destino alheio em suas mãos? É algum juiz divino, verme imundo. Eu só estava tentando castigar um canalha. Quem lhe disse que ele era um canalha? Minha filha disse que não me deixou continuar, então castiguem-na mais um pouco. Ela tem que aprender a verificar antes de falar alguma coisa contra um semelhante. E Priscila foi lançada aos cães negros, que a rasgaram toda. Ela gritava de dor e pavor. Como aqueles cães cumpriam as ordens, eu não posso dizer, mas mal a tiraram da corrente e eles se lançaram sobre ela. Eu gritava para que cessassem com o castigo, mas era em vão. Eu chorava impotente, quando tal guardião perguntou-me: por que chora, executor? Vocês estão destruindo-a como ser humano. Quem é ser humano? Ela é. Tem certeza? Claro que sim, é minha filha. Então irá castigá-la agora com um chicote. Somente assim eu mandarei os cães se afastarem. Por que devo fazer isto? Não foi por causa dela que você abandonou o abrigo da luz? Não foi por causa dela que você tirou a vida desse idiota aí ao seu lado? Não foi por causa dela que você eliminou centenas de viventes na carne? Não foi por causa dela que você serviu de instrumento a uma maldita vingança que se arrasta por vários milênios? Eu só fiz isto para protegê-la. Estúpido. Você recusou a luz quando alguém a ofereceu gratuitamente. Agora viverá o tormento das trevas com toda a sua intensidade e crueldade. Eu conheço a força das trevas. Eu sei, mas apenas quando você a aplicava aos outros. De agora em diante, vai senti-la,
E não tenho a menor compaixão de canalhas idiotas. Então ele gritou: tragam a maldita do lixo das trevas. E a chefe de Priscila veio arrastada por um ser infernal, que eu desconhecia. Ela estava toda rasgada. Só de ver as garras daquele ser, imaginei que teria sido ele o causador de tanto estrago em seu corpo. Então eu vi que não éramos nada comparados ao tal guardião. A chefe foi castigada com tantas chicotadas, que nem gemer podia mais. Nesses momentos, o tal cascavel apareceu gargalhando, e falou para o guardião: lá está tudo lindo, chefe. Ótimo, 7 guizos. Procure não falhar mais, senão eu o arranco de perto dele. Não vou falhar outra vez, chefe. Mas preciso de ajuda porque a coisa está feia. Irá receber ajuda em breve. Chefe, tenho contas a ajustar com esta vagabunda aí. Posso? À vontade, 7 guizos. E o rastejante foi até a outrora chefe imponente e vaidosa, e falou-lhe: estou esperando por isto há muito tempo, feiticeira podre. Afaste-se de mim, réptil asqueroso, gritou ela. Porque eu deveria. Odeio cobras. Mas não foi você mesmo a quem irradiou-me durante minha última encarnação apenas para destruir-me. Quem é você, asqueroso? Eu, asqueroso. Então ele assumiu a forma humana, e ela exclamou: você? Eu mesmo, lixo de inferno. Demorou, mas eu consegui encontrá-la. Agora é hora do acerto de contas. Afaste-se de mim, seu desgraçado. Você foi um dos que me mataram em minha última encarnação. E aqueles que você havia matado com suas malditas bruxarias. Não conta a eles. Só lhe interessa vingar-se dos que impediram que continuasse com sua vida criminosa na Terra. Acaso não lhe ocorreu ainda que eles apenas evitaram que você continuasse a cometer mais injustiças? E o homem à frente dela falou tanto, que ela começou a pedir que parasse de lançar-lhe na cara que havia sido uma pessoa perversa quando encanada. Eu ouvia tudo calado, pois agora eu percebi o sentido do aviso que o réptil havia me dado. Ele havia dito que eu ficaria estarrecido se soubesse quem era a chefe de Priscila, e a sua protegida. Algo me dizia que eu fazia parte de todo aquele grupo de espíritos derrubados pelo ódio. Não demorou muito para que eu começasse a ser atormentado com acusações reveladoras. Quando ele deixou a chefe de Priscila em paz, virou-se para mim, e uma de suas cascavéis saltou sobre mim, cravando-me suas presas. Eu gritei de dor e medo. Picou-me várias vezes seguidas, e pude ver em seus olhos oblíquos um ódio milenar. Quem é você, réptil asqueroso? Ele assumiu sua antiga forma humana, mas eu não o reconheci e perguntei: quem é você? Vamos, diga-me por que me odeia, verme. Não se lembra mais, não é mesmo? Eu não conheço, cão danado. Por que me ataca com tanto ódio? Agora você não se lembra, não? Eu vou fazê-lo rememorar quem sou eu, assassino. Ele pediu auxílio ao tal guardião. Chefe, pode refrescar a memória deste miserável? Com prazer, 7 presas. É a hora da transformação desta canalhada toda. Ele tocou em minha cabeça, e fui despertado para o passado em instantes. Vi o homem à minha frente transformar-se em um negro de 300 anos atrás, mais ou menos. Vi minha querida filha Priscila como uma escrava negra muito bonita, e vi Vitor como meu próprio filho, que gostava, ou melhor, amava a negra. Vi minha mulher da última encarnação como uma amante mestiça, e a minha pequenina Eliana como minha esposa na encarnação anterior. Também vi como torturei o negro, que já fora pai de Priscila. Eu usava como jagunço caçador de fugitivos, e por ordens minhas ele matou muitos que não se resignavam com a escuridão. Vi como veio pedir-me para deixar meu filho casar-se com sua linda filha. Eu não só impedi o casamento, como o matei e passei a afastar Vitor da escrava. Tanto fiz, que ele acabou se suicidando. Então eu fiquei com a bela negra para mim, eu que já tinha uma mestiça como amante. Vi como a antiga amante a apunhalou por ciúmes, e eu a castiguei tanto que ela também veio a morrer. Vi como minha pequena Eliana, outrora minha esposa, ficou doente e eu lhe neguei socorro. Voltei um pouco mais no tempo, e vi quem havia sido meu pai naquela encarnação, meu amigo. Quem era seu pai, amigo Mário? Você havia sido meu pai, meu amigo.
Eu estava tentando destruir aquele que um dia havia me acolhido como filho, e que me deixara com uma imensa fortuna. Eu não ouvi seus conselhos, e em consequência me perdi num momento de fraqueza da carne. Vi também que havia sido meu protetor até o ano de 1948. Dali por diante, eu o perdi como protetor, e não o vi mais. Hoje, analisando tudo com calma, vejo que foi naquele ano que minha vida sofreu uma forte transformação para pior. Eu perdi a posse da agência importadora para meu sócio, e passei a ser seu empregado. Sim, foi depois que perdi meu protetor que a minha vida sofreu uma transformação, e era você quem me guiava por um bom caminho, pois eu, até 1948, era mantenedor de um orfanato em Santos e provedor de auxílio aos velhos portuários que eram descartados após não mais poderem lombar as sacarias para os navios. Como num passe de mágica, eu fiquei arruinado e vendi minha sociedade na agência importadora e exportadora para saldar dívidas e mais dívidas. E sabe quem estava atuando neste sentido contra mim? Não, meu amigo. A chefe de Priscila. A mesma a quem eu ajudara no propósito vingativo contra você. Interessante. E quer saber mais? Diga. Ela, no tempo em que era uma feiticeira e que você a degolou, havia sido minha esposa. E veja que isto foi há milhares de anos atrás. Somente ela foi degolada, pois eu dei ouvidos a um chamado à razão que você havia enviado a nós dois. Ela odiou-me por todos esses milênios. Enquanto você me auxiliava, de encarnação em encarnação, a resgatar meus erros, ela procurava me lançar nas trevas. Assim foi por milênios afora. Mas uma coisa é certa. Ela me queria ao seu lado, e como não podia ir para a luz, tentava me puxar para as trevas. Era por isto que ela sempre me convidava para nos divertirmos com os frequentadores de lugares onde só vibravam desejo e prazer. Eu sentia como ela se alterava quando eu acompanhava Priscila até o seu domínio no lado escuro. Também recebia dela toda a atenção que só uma amante carinhosa sabe dispensar a um visitante. Ela protegia Priscila para ter-me ao seu alcance, e usava nós dois para destruí-lo em sua sede de vingança multimilenar. Só então eu compreendi tudo. Eu devia ter ouvido as palavras do irmão Fernando, o superior do abrigo que me acolheu, e a minha pequena Eliana. Sabe de mais uma coisa? O que é? O superior Fernando havia sido meu irmão naquela encarnação, e foi com o seu auxílio que ele iniciou aquele abrigo no começo deste século. Ele não poderia me dizer isso, pois eu teria que lutar contra meu instinto e amoldar-me às regras da luz, ou seja, confiar em Deus e na sua justiça. Tudo que se nos parece injusto, tem uma razão de ser, e foi motivado por uma ação anterior que apenas está provocando um efeito tardio de reação. Compreendo. O que houve depois que você conheceu parcialmente seu passado ancestral? Bem, o tal negro cuspiu em mim, e voltou à sua forma plasmada de cascavel. Nunca mais o vi, mas espero encontrá-lo para obter o seu perdão. Quanto ao tal de Sete Guizos, cuspiu na chefe de Priscila e falou-lhe: é bom que saiba de uma coisa, feiticeira. De hoje em diante, não sou eu quem deve sentir medo. Você conseguiu lançar-me nas trevas, e será muito difícil eu sair daqui um dia. Portanto, serei eu quem irei tentar derrubá-la daqui por diante. Vou ser o seu tormento dia e noite, tal como você foi o meu. A sua primeira derrota você já está sentindo. Não é chefe de coisa alguma, e fui eu quem armou a arapuca em que você caiu como uma tola. E olhe que isto foi só o começo.